Paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu queria que a gente conversasse um pouquinho aqui, mas eu queria falar com vocês algo que eu estava pensando agora, a respeito do coração humano. O que nos diferencia das demais criação de Deus, dos animais, é que nós, como seres humanos, nós somos seres racionais, nós somos seres que temos capacidade de raciocinar e também nós temos sentimento. Os animais também têm sentimento, mas as plantas não, né? E nós temos sentimento. E uma das coisas que nos move, que nos motiva, é o nosso sentimento. Muitas vezes a gente é motivado por sentimento, na maioria das vezes a gente é motivado por sentimentos. Quando a gente vai fazer algo para Deus, na obra de Deus, ou algo por uma pessoa, a gente é movido pelo sentimento. Quando a gente vai fazer algo por uma pessoa, a gente pensa assim: eu vou fazer isso para fulana porque ela é boa para mim, porque ela é uma pessoa que merece, é uma pessoa que me ajuda, ou eu vou fazer para fulana porque eu amo, eu tenho amor por essa pessoa, eu tenho amizade por essa pessoa, eu tenho gratidão por essa pessoa. Quando na obra de Deus a gente pensa: eu vou fazer isso na obra de Deus porque a palavra de Deus nos ensina que devemos agir dessa forma, então eu quero obedecer a palavra de Deus e eu quero atrair a presença de Deus para mim. Então tudo que a gente vai fazer, meus amados, a gente é movido por sentimento. E isso é natural do ser humano. Deus nos criou assim e não tem como a gente impedir o sentimento. Não tem como a gente impedir o pensamento vir na nossa mente. E o pensamento que vem na nossa mente, ele vai gerar algum tipo de sensação, algum tipo de emoção, tá? O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? Eu quero dizer que Deus, ele é sabedor de todas essas coisas. Deus sabe, não tem como a gente esconder de Deus quando vem um pensamento na nossa mente, que às vezes vai contrariar a sua palavra. Não tem como a gente esconder de Deus quando vem um sentimento no nosso coração, que às vezes vai contrariar a sua palavra. Então não adianta esconder de Deus. Mas como que a gente vai reagir? A gente vai reagir sendo sincero com Deus. Confessando. Quando é um sentimento negativo que contraria a palavra de Deus, a gente vai reagir com sinceridade diante de Deus. Senhor, tu sabes que está nascendo esse sentimento no meu coração, mas eu quero vencer, Senhor. Em nome de Jesus, me dá força. E às vezes a gente entra na presença de Deus e a gente ora muito, e a gente entra em jejum e a gente vai chorar, vai abrir, expor o nosso coração, embora Deus já sabe, mas a gente vai confessar para Ele. E às vezes tem certas coisas que é só para Deus que nós devemos confessar. Quando ainda está no campo do sentimento, ainda não entrou no campo da ação, a gente só deve confessar para Deus, para mais ninguém, porque ninguém vai nos entender como Deus. Às vezes pode ser que a gente tenha uma amiga confidente, que a gente vai conversar com ela, ou um amigo, né, quando é um caso entre homens, e ele vai te entender, mas ele não vai poder fazer muita coisa por você, a não ser orar por você. Pode ser que ele te dê um conselho de alguma experiência que ele já tenha tido nessa área, pode ser que sim, mas aí também a gente vai correr o risco deste amigo não ser tão amigo assim e espalhar para outras pessoas, né? Então isso depende, vai variar de caso para caso, de pessoa para pessoa, enfim, mas para Deus a gente pode, com toda a sinceridade do nosso coração, confessar para Ele a nossa dificuldade, o nosso sentimento que contraria a palavra de Deus. Às vezes é um sentimento de ódio, às vezes é um sentimento de rancor, às vezes é um sentimento de mágoa, às vezes é um sentimento que nós não deveríamos ter por outra pessoa, né? Então, meus amados, o que a Bíblia vai nos ensinar sobre isso? Vamos ver o Salmo 66, 18. Olha qual é o conselho bíblico para quem está nessa situação. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Então, o que a Bíblia fala? Que nós não podemos alimentar estes sentimentos negativos que contrariam a palavra de Deus no nosso coração. Aí, meus amados irmãos, como que a gente vence isso? Não tem outro jeito de vencer isso a não ser confessando a Deus, porque a Bíblia fala lá em Provérbios, que nós devemos confessar o nosso pecado.
e abandonar. Mas quando a gente não tem força para abandonar, a gente confessa, fica orando e pedindo ao Senhor até que o Senhor dê vitória, né? Tentando fugir daquela situação, tentando fugir daquele pensamento, tentando fugir de tudo aquilo que vai nos lembrar e nos trazer de volta o sentimento, né? Porque o que acontece, meus amados? Se a gente ficar alimentando aquele pensamento, se a gente ficar dando continuidade àquele pensamento, vai chegar um momento que ele vai gerar uma ação. E quando gera uma ação, aí sim então se forma o pecado. Então, como que a Bíblia já nos alerta para a gente cortar o mal pela raiz, né? Por isso que a gente precisa estar sempre em contato com Deus, sempre ligado com Deus. Por quê? Porque por trás de tudo isso também tem o nosso adversário, meus irmãos, que conhece a nossa fraqueza, que sabe a nossa fragilidade. E é aí que ele vai entrar, ele vai agir justamente na nossa fragilidade, para tentar nos fazer pecar. Aí olha o que o autor colocou aqui para nós a respeito da gente não alimentar o pecado no nosso coração. Não é só um motivo egoísta que pode dificultar as nossas orações, mas o pecado não confessado também pode frustrá-las. Então aqui ele está falando a respeito das orações que são impedidas pelas pessoas que alimentam o pecado no seu coração. Porque, meus amados irmãos, às vezes aquele pecado dá uma sensação boa para a pessoa, dá uma falsa sensação de alegria, né? Porque às vezes o pecado também induz a dopamina, que segundo os estudiosos, tá? É um hormônio que tem de prazer, de alegria no corpo de todas as pessoas. Então o que acontece? A gente precisa disso também, não é? Então às vezes o pecado, aquela coisa que a gente não deveria pensar, nos traz isso. Então é o que dificulta muitas vezes a gente vencer. Por conta de que ele traz uma falsa sensação boa, uma falsa alegria, um falso prazer, tá? Aí o que mais que a Bíblia fala para nós também? Isso tudo são lutas que a gente trava, são batalhas que a gente trava contra a nossa carne, meus amados. Que dificilmente alguém fala sobre isso, mas é uma realidade que acontece com todo ser humano. O que mais que Isaías fala para nós? Ó, Isaías 59, 1 e 2 diz: Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado não confessado em nossas vidas vai fazer com que as nossas orações sejam respondidas. Agora, para quem a gente deve confessar o nosso pecado, meus amados? Se o pecado entrou no campo da ação, a gente deve confessar ao pastor da igreja, né? Que deve ser um homem idôneo, deve ser um homem que vai guardar também com ele, né? Se não atingiu todo o corpo da igreja, não envolveu todo o corpo da igreja, né? Depende da situação, o pastor vai saber como administrar isso se ele for um homem de Deus. Agora, se é um pecado que ficou só no campo da tentação, a gente deve confessar só para Deus. Confessa para Deus, chora, te humilha na presença de Deus e Deus vai te dar vitória. Eu digo isso por experiência própria. Eu já tive muitas batalhas assim. Eu confessei para Deus pecado só no campo do pensamento, do sentimento, e Deus me deu vitória. Não foi preciso confessar para mais ninguém, porque é entre nós e Deus, está no campo do pensamento. Ele não desceu para o campo da ação do pecado em si consumado, tá? Mas a gente não deve alimentar no nosso pensamento. Isso é fácil? Não é fácil, é muito difícil. Mas Deus nos promete vitória nas nossas causas impossíveis, porque a Bíblia diz que o que é impossível ao homem, para Deus, nada é impossível. Continua a parte 2. Parte 2, então, meus amados, aqui continuando sobre a gente não alimentar o pecado no nosso coração. Bom, a Bíblia fala, meus amados, nós podemos entender que cada um é tentado pela sua própria concupiscência, ou pela sua própria vontade, ou pelo seu próprio desejo. Então, aquilo que para nós é interessante, é aí que vem a tentação. É por aí que vem a tentação. Então, de que forma que nós podemos guardar pecado no nosso coração? Quando a pessoa alimenta isso, embora ser tentado não é pecado, mas se a gente alimentar,
vai chegar um ponto que vai se tornar pecado, porque aí vai gerar a ação, tá? Agora eu quero explicar para vocês aqui sobre a dopamina. Eu falei no outro vídeo sobre a dopamina. Eu falei aí um pouco errado ali, então eu quero corrigir. Ó, segundo o Dr. Google, dopamina é um neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para as várias partes do corpo. A substância é conhecida como um dos hormônios da felicidade e, quando liberada, provoca a sensação de prazer, satisfação e aumenta a motivação. Então, meus amados, na tentação, a pessoa sente isso aqui, ó. Ela é estimulada através deste neurotransmissor chamado dopamina. Ela é estimulada a sentir prazer, satisfação, alegria, motivação, tá? Então, meus amados, isso aqui é muito difícil, porque quem gosta de sentir alegria? Quem não gosta de sentir prazer? Quem não gosta de sentir satisfeito? Todos nós gostamos, isso é uma necessidade básica do ser humano, né? Só que quando esse hormônio ele é ativado por algo que a Bíblia contraria, infelizmente, com muita dor no coração, a gente vai ter que lutar contra ele. Isso é o negue-se a si mesmo que a Bíblia fala. Quando a gente chega numa situação dessa, o que a gente deve fazer? Fazer a nossa vontade ou fazer a vontade de Deus? Então, meus amados, é aí que muitas pessoas não resistem e acabam cedendo ao pecado da tentação, muitas vezes caindo num adultério, muitas vezes caindo numa fornicação, ou uma prostituição, ou aos vícios, né? Que eu não posso falar aqui, mas você sabe, os vícios ilícitos. Por causa de quê? Dessa falsa sensação, aí no caso é uma falsa sensação, sim, porque quando é algo que vai nos prejudicar espiritualmente, prejudicar a nossa saúde, então é uma ilusão, embora seja uma ilusão, é uma doce ilusão, como diz, né? Como diz a frase, doce ilusão, porque é bom, mas é ilusão, é bom, mas faz mal. Então, meus amados irmãos, para corrigir essa parte aqui da dopamina, que eu acho que não ficou muito bem explicado no primeiro vídeo. Então, o que a Bíblia vai dizer para nós, meus amados irmãos? Nós não podemos alimentar isso no nosso coração. E nesse sentido, neste versículo, a Bíblia coloca como o alimento da tentação como o pecado, viu? Então, não é a tentação que é o pecado, porque ninguém tem culpa de vir um sentimento, de vir um pensamento, mas a gente tem culpa de alimentar, de deixar ele fazer ninho na nossa cabeça, no nosso coração. Aí sim, aí a gente tem culpa, tá? Olha o que o autor colocou para nós aqui, preste atenção. Podemos orar com paixão, podemos orar com fé, podemos orar com todo o entusiasmo que tivermos, mas se há algo em nossas vidas que não é correto diante de Deus, nossas orações não serão ouvidas. Quando nos aproximamos de Deus com pecado em nossas vidas, Deus efetivamente diz: se você quer ter comunhão comigo, precisa se arrepender deste pecado. Você não deve viver essa vida e então viver a minha vida. O pecado não confessado vai atrapalhar nossas orações. Quando foi a última vez que você pediu a Deus para limpá-lo e perdoá-lo do seu pecado? E em seu livro Como Orar, R.A. Torrey disse: qualquer um que acha suas orações ineficazes não deve concluir que está pedindo para Deus algo que não está de acordo com a sua vontade, mas deve se chegar a sós com Deus com a oração do salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Então, meus amados, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas intenções e a forma como a gente se esforça para agradar Ele. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, a nossa primeira parte é querer a ajuda de Deus, querer o favor de Deus. Reconhecer: Senhor, em mim não há forças para vencer essa tentação, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. E com certeza Deus vai te ajudar, meus irmãos. Eu sei por experiência própria. E acredito que todos os demais meus irmãos que querem agradar a Deus, irmãs, também já tiveram experiências com isso, porque nós somos seres humanos, nós somos feitos do
mesmo barro. Nós somos feitos da mesma essência. Seres humanos de corpo, alma e espírito, de vontades, de desejos, de sensações, de emoções, enfim, sentimentos. Mas tudo isso, se nós colocar o Senhor no centro do nosso coração e pedir, Senhor, administra meu sentimento, administra minhas emoções, administra minha mente, tudo, meus irmãos. Deus quer nos dar vitória, nos fazer vencedores sobre todas as formas e sutilezas do mal e de mal que se apresenta na nossa vida para nos afastar da sua presença. O maior interessado em nos abençoar é Deus, mas nós temos que ter esse entendimento e querer verdadeiramente, amém? Deus te abençoe, Deus te dê vitória na tua vida sentimental, Deus te dê vitória no teu casamento aí com o teu esposo, tua esposa, Deus te dê vitória na tua vida aí com essa pessoa que fica te ofendendo, te humilhando, te magoando. Deus pode te dar vitória, meus irmãos, né? Em nome de Jesus, ora por aqueles que te perseguem, como a Bíblia diz. Quando a gente põe a Bíblia em prática, ela se cumpre na nossa vida. Às vezes não. É difícil, não é fácil. Mas Deus se responsabiliza pela sua palavra para cumprir, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, pensa sobre isso.